E aí, pessoal, boa noite a todos aí. A gente dá continuidade hoje à análise aí da lei de tortura. Eu vou para o Word para que a gente possa fazer uma revisão rápida, né, de tudo que eu falei. Acho que é a melhor maneira da gente poder fixar tudo e a turma poder lembrar aí algumas coisas que a gente falou de maneira muito rápida, até porque a ideia é a gente ver se consegue ainda hoje trabalhar aqui as gerações de direitos fundamentais, né? Então, eu vou ser bem rápido aqui, ó. Eu falei que a lei de tortura é de 97 e eu falei que tivemos aí duas convenções sobre a tortura, uma da ONU, ela é de 84, e a outra da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é de 85. Aí, isso aqui são coisas que geralmente não caem aí nesses concursos aí da Polícia Penal. Isso é um aprofundamento para o pessoal que está vendo a gente aí que está fazendo OAB, entre outros concursos. Falei que eles têm status de norma supralegal, essas normas aqui, e aí eu falei do artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. Esse aqui, ele é importante para vocês, tá bem? Porque, na verdade, ele vai trabalhar aí com... Boa noite, Michele. Boa noite, Fabi. Ele vai trabalhar aí com dois tratados que nós temos, que são esses dois aqui, ó. O de Marrakech e o de Nova York sobre pessoas com deficiência. Então, tratados que versarem sobre direitos humanos, se forem aprovados nesse quórum, eles têm força de emenda à Constituição, ok? E aí a gente tratou sobre as previsões constitucionais. Grande Santana, tamo junto, meu irmão. A próxima nós queremos você aqui com a gente, hein? Então a gente, nessa linha aí, trabalhando a ideia de que a Constituição, como norma suprema do país, ela proíbe a tortura. E aí a gente viu a pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen, que ele fala que a Constituição ela se encontra no ápice do ordenamento jurídico. Se a letra estiver pequena, gente, vocês me falam aí que a gente aumenta, tá? Te dá um jeitinho aqui, beleza? Então, a Constituição, ela se encontra aí no ápice, tá? Boa noite, o Emerson, tamo junto. E nessa pirâmide aí de Hans Kelsen, a gente teria, em segundo lugar, as normas supralegais, tá bom? Essas normas aqui, aqui não está retratado não, que aqui está leis complementares e ordinárias. E a doutrina majoritária entende que leis complementares e ordinárias têm mesma estatura. E a gente passou por isso também. E aí a gente viu que a lei considerar crimes inafiançáveis, ou seja, não cabe o pagamento de um valor em dinheiro para se ver livre, né, durante aí uma prisão, né, acontece uma prisão em flagrante, a pessoa ela não pode pagar uma fiança, tá? No caso de tortura. E também não cabe a graça, que é o perdão emitido pelo presidente, ou anistia, perdão emanado de lei do Congresso Nacional, tá? E aí nós trabalhamos a ideia dos 3T, que é tortura, tráfico e terrorismo, tá? E essas três normas, elas prescrevem, tá? Elas são prescritíveis, a gente tem que lembrar isso, sem dúvidas, a pegadinha, né? A pegadinha. Aqui, ó, racismo e a ação de grupos armados, eles são dois dispositivos que na Constituição não prescrevem, tá? Agora, a injúria racial, que é o artigo 141, parágrafo 3º do Código Penal, isso foi uma decisão tanto do STJ quanto do STF. Boa noite, Tassiana, do Rio de Janeiro. Aí, a gente tem aqui, ó, as proibições, né, de penas. Pena de morte, salvo se houver uma guerra declarada, nos termos do artigo 84, que trabalha lá
as competências do presidente da República, né? Caráter perpétuo, a pena hoje ela é de 40 anos no máximo. Trabalhos forçados, a gente deu o exemplo que trabalho forçado aqui é esse tipo de trabalho. E banimento, é a pessoa ser expulsa de uma localidade ou do país. E a gente viu a diferença de exilado para asilado e também aí as cruéis, tá? Então são penas aí em que a gente tem essa perspectiva. Tudo bem, Emerson, essa apostila tá aí no... eu deixo à disposição para vocês aí depois, mas a gente manda ela de graça mesmo, né? Em PDF, aí você faz a impressão aí, tá bom? Aí, a gente viu aqui, ó, a Constituição, ela é de 88, 88 mais 9 equivale a 1997, tá? Que é aí a data, beleza? A data aí da nossa lei que trata da tortura. Aí a gente viu aqui o que é que constitui crime de tortura, né? E a gente viu as elementares, aí violência e também grave ameaça, né? A gente viu aqui que são elementares, causando sofrimento físico ou mental. A gente viu que é preceito primário de um tipo penal, preceito secundário de um tipo penal. E a gente viu, essa é a tortura física, essa aqui é a tortura moral, a ameaça que vai introduzir um cabo de vassoura para promover aí o empalamento, né? E aí as finalidades, ok? São 3 finalidades que a gente viu, né? A primeira aqui, obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa primeira finalidade aí, ela é a chamada tortura à prova. Um abraço aí, Osana, Tintim também. São finalidades aí que o tipo penal exige, porque a gente adota aí a teoria da escola finalista, né? Então, nós adotamos a teoria de Hans Welzel, ok? Hans Welzel, escola finalista. Isso é mais aprofundado, né? Quem for aí concurso Polícia Penal, basta saber aqui, ó, que tem que esse tipo de tortura, que é essa finalidade aqui. A segunda finalidade, provocação ou omissão de natureza criminosa, tudo isso a gente viu, por isso eu estou passando muito rápido mesmo, é só para fixar. E aí vimos se a coação for resistível, quais são as perspectivas aqui, né? E complementando com o artigo 22, que fala que se a coação ela é irresistível, aí não haveria crime para quem pratica esse ato aí, né? Boa noite, Edinaldo. Fabi falou aí da apostila, isso mesmo, tá mais abaixo nas postagens, certíssimo. Então tem essa perspectiva aí, tá bom? A gente tem aí a possibilidade de exclusão do tipo penal, né? Do crime que foi praticado por quem estava sendo coagido, né? A pessoa estava sendo coagida, a coação é irresistível. Quem foi coagido não pratica crime, se ela foi irresistível, né? Discriminação racial religiosa é a tal da tortura preconceituosa e a gente viu que não está previsto o homossexualismo, tá? Isso aqui porque as bancas elas têm exigido essa questão e a gente tem que saber isso aí, tá bom? E tratei da teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Descendo mais, a gente viu aqui a figura equiparada, que é submeter alguém sob guarda, que aí seria o tutor, curador, os pais, né? Poder ou autoridade, que é a polícia, né? Emprego de violência ou grave ameaça. Vimos a elementar aqui, ó, intenso sofrimento físico ou mental. Essa elementar é importante? Sim, ela é importante porque é ela que vai trabalhar a ideia aí do a diferenciação, né, entre o, o entre o maus tratos e a tortura, tá bom? Então, ó,
Isso aqui é o crime de maus tratos, né? A gente viu rapidamente, aí tratamos aqui algumas ideias de como é que alguns tipos aí de lesão ao organismo, né? Isso aqui é mais a medicina legal, falamos aí da macumba, que ela é uma grave ameaça idônea, né? Isso no caso da extorsão, né? Que foi o caso que o STJ enfrentou. Aí aqui a gente tem uma outra figura equiparada, nas mesmas, é a chamada tortura-castigo, né? Nas mesmas penas incorre quem submete pessoa presa, menor, não pode ser preso o menor, porque o menor é apreendido, né? Ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? Aí falamos aqui da maçã na boca, que não pode, no caso da pessoa que está sujeita aí. Boa noite, Patrícia. A pessoa ela está sujeita a essa medida, né, de segurança. Aí você não pode submeter ela a isso, tá? Então tem essa característica aí. Aí vimos aqui essa figura importantíssima aqui, tá? Esse tipo penal aqui, que é o quê? Quem se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aí aqui eu falei que cabe a suspensão condicional do processo, por causa da pena, né? Até 4 anos, e falei também que é pena de detenção, tá? Então a gente tem que lembrar aí essa característica. Aí falei, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta morte, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. São duas qualificadoras aqui, ó. A primeira, 4 a 10 anos, e a segunda, 8 a 16 anos, tá? São duas qualificadoras. E aí eu perguntei qual pena seria maior, né? Patrícia, maravilha, Patrícia. Medicina legal. Então, a gente perguntou qual pena seria maior, se seria a pena do crime de homicídio, né, em razão da tortura, ou se seria a tortura seguida de morte, né? E aí chegamos à conclusão que, na verdade, a tortura seguida de morte ela é menor, né, a pena, que na verdade é um crime pré-ter doloso, tá? Aí o homicídio, a reclusão é 12 a 30 anos a pena, né? E a tortura qualificada, essa tortura qualificada pela morte é 8 a 16 anos, ó. 12 a 30, 8 a 16. E aí, a gente viu aqui o que é lesão grave. Por quê? Porque aqui está pedindo para que a gente possa conhecer esse conceito jurídico, né? Então a gente tem que saber o que é isso, natureza grave ou gravíssima, e aí eu dei uma passada, né? Aqui, a gente tratou rapidinho aqui de alguns casos, né? Mas aí aqui uma deformidade permanente no rosto, né? E aí eu parei aqui, ó, as causas de aumento de pena, tá? Aqui, a gente parou aqui, ok? Tá aparecendo, não, eu acho que a live, eu acho que hoje tá pública. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar o link para Cleide, que eu acho que ela não tá vendo, não. Peraí, tá embaixo aqui, né? Aí, ó, mandei certinho. Então, a gente tem aí essa característica dessas, tá pública, né? Fabi falou que tá pública, Vitor Pereira, e aí, tudo bem? Ró Ed, tudo bem? Força e honra. Então, a gente tem aí a causa de aumento de pena, né? Eu preciso trabalhar com vocês aqui uns conceitos rapidinho, uns conceitos jurídicos para quem
novato no direito, né? Isso aí não tem jeito, né? A gente tem que trabalhar isso, tá? Até para vocês entenderem, que eu vi que caiu numa questão, né? Quem está nos grupos nossos aí de WhatsApp sabe, né? Que a gente viu uma questão aí que pedia a diferença de causa de aumento para qualificadora. Dosimetria, né? Juiz. O juiz, gente, na hora que ele vai aplicar a pena, ele faz a dosimetria. E ele tem que seguir esses 3 quadrados aqui, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, tá? Aí, a primeira fase é circunstâncias judiciais, tá? A segunda fase é de atenuantes e agravantes. A terceira fase é causas de aumento, também chamada de majorantes, e causas de diminuição, também chamada de minorantes, tá? Aí, a qualificadora, gente, ela vai incidir aqui, ó, nessa primeira fase, tá? E a majorante vai incidir na terceira fase. É basicamente isso, tá? Então, por exemplo, se a pessoa pratica uma tortura omissão, a pena é de 1 a 4 anos. Então, ela começa com a pena aqui, depois pode ser que ela tenha uma majorante aqui, né? Então, por exemplo, ó, conduta social, personalidade, comportamento da vítima, circunstâncias do crime, entre outros, né? Tá no artigo 59, né? CP, eu vou lá no CP, artigo 59, artigo 59. Olha só, o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstância, consequências do crime e comportamento da vítima. Então, o juiz, analisando tudo isso, ele faz a primeira fase da dosimetria, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Ele vai analisar isso aqui. Cada palavrinha ele vai dar uma pontuação, entendeu? Aí ele chega numa pena base. Aí vai a segunda aqui, são agravantes e atenuantes, e a terceira são causas de aumento e de diminuição. Aqui você tem, por exemplo, reincidência, crime contra ascendente, fogo explosivo, né, o uso de fogo explosivo. E aqui nós temos as causas de aumento de pena. Essas causas aqui, ó, entendeu? Elas vão entrar na terceira fase. Geralmente elas são frações. Olha aqui, ó, 1/3 a 1/6. Então, como é que você faz para saber se é qualificadora? Que a qualificadora, ó, qualificadora, ela tem teto mínimo, mínimo e teto máximo. Majorante, geralmente é uma fração, né? Então é isso, tá, gente? Então, a qualificadora ela viria aqui e a causa de aumento ela vem aqui. É igual o caso do furto, ó. Furto, artigo 155, né? Subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí, Cleide, deu certo aí, né? O que vai acontecer? Pena 1 a 4 anos. O que vai acontecer? A pena aqui começa com 1 a 4 anos. Aí, se tiver agravante ou atenuante, vai passar por aqui. Depois, se tiver alguma causa de aumento, igual, por exemplo, vamos supor, pena de 1 a 4. Aí, todas as circunstâncias são positivas. Tem atenuante, ainda tem causa de diminuição, a pena sai até, talvez até menor que 1 ano, na terceira fase aqui, beleza? Agora, o furto qualificado é 2 a 8 anos, né? Por exemplo, furto por meio de escalada, né? Escalada, concurso de pessoas, entre outros. Então, aí nós temos essa diferença aí, tá bom? São esses casos aí que a gente considera aí a majorante, beleza? As majorantes são essas aqui, ó. Eu vou tirar essa aqui, que ela tá
revogada, né? Então, se o crime é cometido por agente público, e agente público, nós, para sabermos o que é agente público, a gente tem que ir lá no artigo 327 do Código Penal. Artigo 327, a gente pegar o conceito, né, de agente público, tá? A gente precisa saber aí esse conceito. Aqui, ó. Considera-se funcionário público, né, para os efeitos legais. Isso aqui cai para a Polícia Penal também, tá, gente? É porque isso aqui é o conceito de servidor público, né, de funcionário público, que é embora transitoriamente ou sem remuneração, né? Ou seja, mesmo sem remuneração, a pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, ela é um servidor público. Exemplo, o mesário, o o júri, né, o jurado de um tribunal, ele é servidor público. E aí a empresa também prestadora de serviço, a entidade paraestatal, tudo isso são servidores públicos, tá? Então, se o crime é cometido por agente público, é uma causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3, né? 1/6 a 1/3, beleza? 2 aqui, ó, cometido contra criança. Criança, no código, no ECA, né? ECA é a lei 8.069, de 90. Criança até 12 anos incompletos. Adolescente entre 12 e 18 anos, tá? Então, esse é o conceito de criança e também de adolescente, tá? A lei, ela trabalha com os dois conceitos. Então, se houver crime, boa noite, Dani. Se houver crime também contra criança, a gente tem aí uma causa de aumento de pena, tá? A gente tem que ficar atento aí nessa perspectiva. O Jean Ottoni tá na área aí, ó, com nós aí também. Satisfação, meu irmão. Então aí a gente tem essas causas de aumento. A gestante é a mulher que tá gerando um filho, né? Ela está com um filho no útero. Essa é a gestante, tá? A lactante não, aquela que está amamentando não. Portador de deficiência, tem a lei que trata de quem é portador de deficiência, né? E aqui, maior de 60 anos. Apesar que a lei fala que idoso é quem tem 60 anos ou mais, a lei trabalha aqui com o maior, tá? Então, isso aí pode ser explorado pelas bancas. Vamos lá no Estatuto Idoso, Estatuto Idoso, no artigo 1º dele. Aliás, isso, artigo 1º, ó. Nós vamos ver aqui que vai falar que é quem tem 12 a 18, quem tem, peraí que eu estou cumprimentando o pessoal aqui, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, ó, idade igual ou superior a 60 anos, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Vamos contar aqui a quantidade de pessoas. Criança 1, gestante 2, portador de deficiência 3, adolescente 4, maior de 60 anos 5 qualidades de pessoas que majoram a pena, tá? E aí, restou para nós aqui essa majorante aqui, ó. Se o crime é cometido mediante sequestro. O sequestro, a gente tem aí o sequestro como um caso em que a pessoa tem restringido a sua liberdade, né? Nós temos o crime de sequestro do artigo 148 do CP. Deixa eu só confirmar se o sequestro e cárcere privado é o 148. Artigo 148. Tá certo. Sequestro e cárcere privado, né? Nós temos aí o sequestro como limitar a restrição de uma pessoa em uma fazenda, né? Eu estou dando um exemplo aqui.
E cárcere privado, limitar em um cômodo, né? Cômodo. Esse segundo é pior, né? Mas aí incide a majorante, né? Se o crime é cometido mediante sequestro, aí aqui tem uma interpretação extensiva, né? Para quem é mais avançado, extensiva, né? Que aí engloba sequestro e engloba também o cárcere privado. A mesma coisa do artigo 159 do CP, que trata do extorsão mediante sequestro, né? Aí, agora nós temos aqui o parágrafo 5º, né? Que é um efeito da condenação aqui. Bacana demais, Reis. Tamo junto. A gente tem aqui, ó, a condenação acarreta perda do cargo, função ou emprego público. Aí, cargo estatutário, função, contratado. O contratado é função. Emprego público, regido por CLT, né? Tipo empresa de metrô, né? Essas empresas aí, igual aqui em Minas Gerais, aqui tem como é que chama aquela empresa? CBTU, né? CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Geralmente o pessoal lá, eles são seguranças, né? Então, o pessoal fala que é Polícia Federal, o STF tem entendimento que não é, né? Tem essa dinâmica aí. Alex, um abraço aí, meu irmão. Então a gente tem essa característica, né? Esses três, né? Cargo, emprego e função pública. E aí, aqui, ó, o dobro do prazo, tá? Dobro do prazo. Para quem for avançado, isso é um efeito automático, tá? Efeito automático da sentença condenatória, tá? Aí não se sujeita lá ao artigo 92 do CP, artigo 92, né? Fala lá sobre perda de cargo, tá? Não precisa não. Aqui já tem esse dispositivo, ele é auto-aplicável e não precisa o efeito é automático. Boa noite, Marcos Badaró. Efeito automático, tá? Repete aqui o que a Constituição já fala, né? Inafiançável, eu já falei isso, que não cabe a fiança. Insuscetível, ou seja, não se aplica, não se admite nem a graça, que é o perdão por parte do presidente, e nem a anistia, que depende de lei aqui, como eu já falei, depende de lei, tá? Isso aqui a gente já trabalhou. Aí, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. O parágrafo 2º é o caso da tortura ou omissão, quer ver? Porque reclusão, né, é detenção, a pessoa é punida com detenção. Então, por ser punido com detenção, não faz sentido a pessoa começar no regime fechado. Nem pode, né? Porque a detenção não se começa no regime fechado, né? Ó, quer ver? Aqui, ó. Esse dispositivo aqui que tá falando, tá? Deixa eu botar ele de vermelho. Aí começa em regime fechado, né? Ou seja, todas as penas ali, salvo esse caso, começa tudo no fechado, tá? Isso aí, só lembrar, é importante vocês saberem isso. Quem tiver mais avançado aí tem que lembrar que esse dispositivo ele traz uma prisão ex lege, o que é proibido, né? E o STF já manifestou sobre isso, manifestou sobre a inconstitucionalidade, né? Com base no princípio da individualização da pena, né? Da pena. Esse princípio que sofreu uma técnica de mutação constitucional. Isso aqui é mais avançado, tá, gente? É para o pessoal que está mais, né? Então, isso aqui seria uma inconstitucionalidade segundo acho que é o artigo 2, parágrafo 3º da lei
8.072, que é a lei de crimes hediondos. Deixa eu ver, lei crimes hediondos. Regime fechado, né? Iniciar ao regime fechado, fechado. É parágrafo 1º do artigo 2º, isso. Vamos lá. Lei dos crimes hediondos. Que o parágrafo 1º iniciará no regime fechado, tá? Aí, o STF entendeu que isso aqui viola a possibilidade de individualização da pena por parte do magistrado. Então, por isso, deu que é inconstitucional. Nós temos só um precedente de que isso aqui é constitucional, mas é um precedente isolado, o STF não chegou a enfrentar o tema. E aí, para quem for fazer concurso da Polícia Penal, só tem que se lembrar isso aqui e saber que, salvo o caso do parágrafo 2º, inicia-se no regime fechado, ou seja, inicia-se em penitenciária, né? Penitenciária, ok? Que é onde a pessoa está sujeita aí ao regime fechado, tá? Pronto, já vimos isso. Aí isso aqui, gente, é uma causa de extraterritorialidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, extraterritorialidade incondicionada, ou seja, lei brasileira aplica-se a fato no estrangeiro, tá? Para quem é do concurso Polícia Penal, é só saber o seguinte, ó, que mesmo crime cometido fora do território nacional, aplica-se a, a lei brasileira, tá? Aplica-se essa lei. Mas aí, quais são as condições? São duas. A, ou vítima brasileira, B, ou local sob jurisdição brasileira, né? Aí, a, a vítima sendo brasileira, aqui, que aí princípio, né? Princípio da personalidade passiva, né? Personalidade passiva. Não precisa saber, né? Quem é da Polícia Penal, isso é mais avançado. Local sob jurisdição brasileira, princípio da territorialidade, né? Quando é que se aplica, gente, a jurisdição brasileira? Aí nós temos que saber aqui o seguinte, nesse caso aí, a gente tem que ir no conceito do Código Penal lá, que trata da territorialidade, né? Extraterritorialidade. Ó, embarcações públicas em qualquer lugar é território brasileiro, tá? Mesmo se elas estiverem na China, ancoradas, né? Aeronaves públicas também, tá? Aeronave do Exército, aeronave do município, pertencente, né, ao município, aeronave que estiver prestando serviço. Então, isso aqui são o quê? São locais em que se aplica aí a jurisdição brasileira. E também alto mar, né? No alto mar, com navio ou aeronave brasileiros, tá? Então, isso aqui é um caso aí da aplicação da nossa lei de tortura. Então, ou a vítima é brasileira, ou encontrando em local sobre jurisdição brasileira. São casos aí em que a gente vai aplicar essa lei de tortura, tá? E aí entra em vigor na data da publicação e revoga uma lei lá, um artigo do Estatuto do Adolescente, que ele era um artigo que ele tinha um problema. Eu vou mostrar para vocês. Grande Lucas, na área aí, né, meu irmão? ECA. Deixa eu pegar o ECA aqui, que é a lei do Estatuto de Criança e Adolescente. Grande Santana aí na área aí com a gente.
Nesse caso, deixa eu pegar o ECA aqui, o artigo 233. 233. Aqui, ó. O problema é que ele falava aqui, ó, submeter a tortura, né? Ele não dizia o que é tortura, se é violência, se é grave ameaça, né? Ele não falava nada. Então as pessoas entendiam que isso violaria a máxima da taxatividade, né? Que a lei tem que ser certa, escrita, estrita e prévia, né? Aí aqui, como a lei ela cabia inúmeras interpretações, violava o princípio da taxatividade, tá bom? Então, é isso. Acabamos a lei de tortura aí, bem tranquilo. Vou salvar aqui porque depois, se o pessoal quiser, a gente disponibiliza aí para a turma, né? Aí, pessoal, Santana na área aí, como é que é a turma aí? A gente trabalha agora, estou pensando a gente trabalhar aí os a evolução, né? Pelo menos as gerações aí de direitos humanos aí, quem que vai estar online aí? Vamos ver se vai ter um quantitativo aí de pessoa online para gente, que qualquer coisa a gente deixa para a próxima. Quem está online aí, pessoal? Dá um oi aí. Nós vimos aí então a lei de tortura, né? A Fabi está na área e a gente pretende nesses dias aí para frente depois organizar aí mais, né? Mais coisa. Rosana na área, Daniele também. A gente pretende a Dani, olha que legal, a Dani tá na área aí com a gente também. A Cleide, né? Tassiana, tem bastante gente. Então nós vamos fazer uma evolução rápida aí, né? Badaró, Reis, o Emerson. Ô Emerson, a lei de abuso de autoridade ela é muito grande, senão a gente via ela hoje, tá? Então a gente vai só dar uma passada mesmo aí nas gerações aí de direitos humanos, tá? Deixa eu abrir o Word aqui. Word. Word. Vamos lá, vou alterar aqui. Pois é, o Emerson, eu vou. Organização criminosa, né? Também caiu no último concurso, né? A gente combina e mete bronca aí. Aqui, gente, é o seguinte. Deixa eu reduzir aqui o quadrinho. Gerações de direitos humanos, né? Isso aqui foi uma construção de Karel Vazak, tá? Karel Vazak, ele é tcheco, né? Tcheco-francês, tá? Francês. Ele trabalha essa ideia aí das gerações de direitos humanos e isso aí é algo que tem sido cobrado aí nos concursos por causa da força do raciocínio, né? Algo bastante interessante. Aí você tem, basicamente, ele trabalha com 3 gerações de direitos, né? Aí tem depois outros como Paulo Bonavides, que trabalha em outras gerações, mas eu fico com essas 3 por enquanto, tá? Então, nós teríamos aí a primeira geração de direitos humanos, né? Essa primeira geração, ela trabalharia aí com a evolução dos movimentos aí, liberais, em que burgueses eles tentavam evitar que o Estado prejudicasse
as suas atividades, a sua liberdade, a vida, né? Então, eles buscavam um Estado absenteísta, né? Então, era um Estado que não intervia na vida das pessoas. E aí eu posso citar como exemplo Constituição dos Estados Unidos, de 1787, Constituição da França, de 1791. São esses documentos, tá, pessoal? Eles vão refletir essa primeira fase aqui, ó, primeira geração de direitos humanos, tá? Então a gente tem que lembrar aí desses aspectos aí. Constituição dos Estados Unidos, Constituição da França, Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Isso aí pode ser que caia para vocês, tá? Muito cuidado para não confundir com a DUDH. Essa é de 1789. Não confundir com DUDH de 1948, né? Que é da ONU. E é uma declaração, tá? Deixa eu aumentar a letra. Aí, ó, nós tivemos aí esses documentos aqui, ó. Deixa eu fazer um quadrinho que eu acho que vai ficar melhor, né? Primeira geração, absenteísta. Vou fazer um quadrinho que eu acho que vai ficar melhor. Então, Constituição dos Estados Unidos, vou fazer aqui primeiro os documentos, tá? Declaração do Bom Povo da Virgínia. Declaração do Bom Povo da Virgínia, de 1786. Um ano antes da Constituição dos Estados Unidos, tá? Então, a gente fica com esses documentos e eu posso ainda citar, para complementar, um documento mais antigo, que é a Constituição da Inglaterra, de 1215, né? Rei João sem terra, tá? Isso aqui cai, tem que lembrar essas datas aqui. Quem depois puder fazer uma tabelinha, é essencial lembrar tudo isso aqui, pelo menos, tá? Porque isso aqui representa documentos em que o homem ele buscava lutar contra a tirania e limitar poderes do Estado, né? Então são documentos que apontam aí para a primeira geração de direitos fundamentais. A geração, o Edson pergunta se a DUDH tem força de lei. Boa pergunta. Ela é uma declaração, né? E ela tem formato de resolução. Ela não é imperativa, tá? Então, a DUDH, ela não tem força, ela é simples recomendação, e os estados entenderam isso nessa perspectiva aí. A doutrina tradicional, se for a trabalhar um direito humano mais fundamentado, a doutrina tradicional entende que ela não tem força de lei, é uma declaração, mas a Flávia Piovesan e outras pessoas aí de uma corrente mais moderna dos direitos humanos, eles entendem que ela teria força de normas imperativas, né? Que aí tem a soft law e você tem as normas que são vinculativas, que eles chamam de hard law, beleza? Aí essa primeira geração, né, com esses documentos, primeira geração, que aí ela trabalharia com os direitos civis e políticos, tá? São aí os dois direitos principais que são apontados aí por essa geração, primeira geração, e esses direitos, eles exigem do Estado o quê? Uma abstenção, né? Abstenção. O Estado abstencionista. Estado abstencionista, né?
E também trabalha aqui a ideia do estado Night Watch, né? Night Watch State, né? De Watch State, que é o estado vigilante noturno, né? Estado vigilante noturno. Ele só atua no momentos de treva. Então a gente tem que conhecer a geração dos direitos civis e políticos, buscava-se a liberdade e buscava uma igualdade formal, porque lutava-se aí contra pessoas que eram nobres, né, nobreza, toda essa ideia aí. E isso aí prejudicava a sociedade da época que não participava dessa nobreza. A segunda geração, ela vem aí com duas constituições. Constituição do México, de 1917, Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, tá? E são duas constituições aí que representam o Estado social, tá? Com direitos aí, segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Estado prestacional, né? Essa expressão também, welfare state, né? Estado de bem-estar social. Pode ser que encontre na prova aí essas expressões. Direito positivo e negativo são as prestações, né, Edson? Positivas e negativas. O Estado, quando ele tem prestações positivas, nós estamos observando aqui a segunda geração, que é a geração em que o Estado ele precisa atuar estabelecendo aí direitos, né? Serviço público, educação, saúde, né? E as prestações, quando são negativas, impõem que o Estado ele não faça nada, né? Ronaldo Neri aí, bacana aí as colocações, né? O princípio da igualdade, porque nesse primeiro momento, Ronaldo, na primeira geração, a gente trabalha a igualdade formal. E essa segunda geração, como você coloca aqui, a gente trabalha a igualdade substancial, né? Que você dá tratamento isonômico, mas observando aí as vulnerabilidades às quais estão sujeitas as pessoas. Essa é a igualdade de Rui Barbosa, né? Então, a gente tem aí essa segunda geração com o Estado prestacional, tá? A terceira geração, e nós temos também os status de Jelinek, né? Que a gente trabalha. A terceira geração, ela é o quê? Ela é a geração dos direitos de fraternidade, solidariedade, direitos coletivos, difusos e transindividuais, tá? Aí tem gente que cita o ECA, o Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso, tá? Então, tem pessoas que citam, né, na terceira geração, e aí seria aquela máxima da igualdade, fraternidade, a primeira geração, liberdade, a segunda, igualdade, e a terceira, fraternidade, né? Que isso é o lema da Revolução Francesa, tá? Opa, acho que baguncei tudo aqui. Isso, vou deixar aqui assim, vocês vão saber, tá? Isso. Ó, Ronaldo aí, isso aí, Ronaldo, grande Ronaldo, manda um abraço aí pra turma aí você tá onde agora? Tá no CIESP da Drummond, né? Na escolta. E aí nós temos essa terceira geração e a gente tem que estudar o contexto histórico dela, tá?
O Hitler ascende ao poder, né? Adolf Hitler, né? Adolf Hitler. Será que tem O? Adolfo? Deixa eu ver aqui, só confirmar. Adolfo Hitler. Adolf Hitler. Desse capeta. Esse cara matou muita gente. Não, é Adolf mesmo. Mas eu acho que eu escrevi errado. Não tem esse H, não. PH, não. Adolf Hitler. Isso aqui. Ele matou milhões de judeus e pessoas de outras religiões e tudo. E aí, ele provocou uma guerra de 1937. Ele anexou aí o Império Austro-Húngaro, que hoje é a Hungria e a Áustria, e invadiu vários países, tomou a França, né? E só conseguiu, os países só conseguiram ganhar dele em 1945, né? E aí muita gente morreu, né? A gente sabe aí, quer ver, eu vou pegar algumas fotos aqui para a gente contextualizar bem a ideia aqui, tá? Ô Marcelo, tamo junto aí. Ronaldo, depois nós vamos lá tomar um cafezinho no camp. Holocausto, né? Holocausto. Precisa contextualizar esse momento, né? As pessoas que... Deixa eu botar no... Aqui, ó. As pessoas viviam aí com uma alimentação péssima, né? Passando fome, corpos eram julgados aí queimados, né? Iam inúmeros trens com milhões de pessoas para matar aí as pessoas que eram judias, né? Aí, pessoas tudo passando fome. Vamos ver aqui, campos de concentração. Campos de concentração. E aí, gente, o que é interessante nesse caso são os países que venceram aí a guerra, né? Aqui. Olha para vocês verem a situação, né? Porque esses países que venceram a guerra são eles que são do Conselho Conselho da ONU, né? Conselho Permanente, tá? Vou repetir a foto. Então, esse Conselho da ONU, nós temos aqui, ó, quem ganhou a guerra? Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Esses aqui são os que são mais alinhados. E do outro lado, Rússia, né? E aí a China, ela foi inserida, por quê? Para conter o Japão, tá? Porque o Japão, eles tinham lá os kamikazes, eles chegaram a atingir, né, os Estados Unidos. Então foi por causa disso que nós tivemos aí essa situação, tá? Da inclusão da China, né? Que a China, inclusive, nessa época, essa China aqui era Taiwan, né? O pessoal que conhece a história da China aí, a China é dividida em China, República da China e República Popular da China. Tem duas Chinas aí, tá? Então, isso aqui foi o contexto histórico. Após isso, aqui, ó, né? Após isso, cansados aí de sofrer, o povo decide estabelecer aí direitos aí de fraternidade e solidariedade. E aí, com base na dignidade da pessoa humana, tá? Então, essas ideias aí, e também vocês precisam conhecer a discussão de que geração de direitos seria algo ultrapassado, né? Isso é uma crítica que não é toda a doutrina que faz, mas algumas pessoas da doutrina, como por exemplo Paulo Bonavides, aponta que o certo é falar dimensão, tá? Dimensão de direitos. De direitos. Pode ser que isso seja cobrado para vocês, então tem que conhecer essa discussão, né? De que porque geração, quando fala em geração, fala de algo que ultrapassa, né? Eu tenho uma geração X, tem um carro geração Y. Então, um carro ultrapassa o outro. Agora, quando fala de dimensão, você fala de algo que
inclui, né? Se incluem. E aí, essas gerações são as três, as principais, estão aí, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente então fez aí, batemos aí a nossa meta, que era finalizar a lei de tortura e também comentar aí sobre essas gerações de direito, tá? Agradeço aí a turma e a participação e depois o pessoal manda ideias aí para qual a lei que a gente vai trabalhar, né? A gente vai devagarzinho aí no nosso tempo trabalhando aí. Nós temos aí bastante tempo para discutir aí essas leis, né? Porque o edital ele está na iminência de sair, mas nessa situação a gente não sabe quando vai sair. Nós sabemos que vai sair, só não sabemos quando, né? Então, é isso aí, gente. Um abraço aí para vocês e até a próxima.